Vascaínos e vascaínas, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Me chamo Diego Costa. Eu tô aqui para deixar você bem informado de tudo que acontece no Vasco da Gama, né? Hoje, dia de Vascão, dia de clássico, dia importante pra gente aí, né? Mais importante pro lado de lá do que pro lado de cá, mas a gente tá aí na expectativa desse clássico também, beleza, galera? Vou pedir a vocês aí deixar o like aí, que a gente bastante, se inscreva no canal e vambora às notícias aí que é o que nos interessa. Agora a gente vai estar falando nesse vídeo, vai estar falando do clássico de hoje, né? De daqui a pouco contra o Fluminense. Vamos estar falando do Jair, a cirurgia dele e uma parada que saiu agora à tarde que botou fogo aí nos bastidores do Vasco, que é a saída da 777 Partners. É, galera, a 777 pode sair do Vasco ou não? Fica até o final do vídeo para a gente poder discutir isso aí. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo com essa parada aí entre Vasco, Clube Associativo e SAF, né, que no caso é o futebol do gigantesco. Beleza, galera? Vamos lá, vamos falar do Vasco. O Vasco que enfrenta o Fluminense hoje pela Taça Guanabara, né? O Vasco segue ali na quarta colocação com 12 pontos, Fluminense com 17, né? O Vasco vencendo, encosta ali no Flamengo com 15, né? Perder aí complica, pode colocar a classificação em risco, aí, em xeque, no decorrer do campeonato. O Vasco tem dois clássicos seguidos, né? Contra o Fluminense hoje e contra o Botafogo no próximo domingo, né? E o Vasco precisa vencer um desses dois clássicos, de preferência de hoje, né? Para que a gente consiga manter aí uma boa distância do quinto colocado, que no caso é o próprio Botafogo, né? Para a gente poder avançar para as semifinais da taça do campeonato carioca, que no caso é a Taça Guanabara, né? Então é importante que a gente faça isso, que a gente faça o nosso papel de casa hoje, vença, né? Para que a gente consiga manter ali uma boa distância contra o Botafogo e também consiga encaminhar a nossa classificação. Hoje vai ter, né, já teve, né, na verdade, né, tá acontecendo, até o momento que eu tô gravando esse vídeo agora, tá acontecendo. Sampaio Correia e Madureira tá 1-1, vai acontecer hoje às 19 horas, Volta Redonda e Botafogo, lá em Volta Redonda, Vasco Fluminense às 9h30, Boa Vista e Nova Iguaçu amanhã, né? Amanhã também lá no Luz Brasileiro vai estar acontecendo Portuguesa e Audax, e também amanhã joga o Bangu contra a Mulambada. Então, gente, o Vasco entra em campo hoje pensando nele, tem que vencer, a gente tem que partir para dentro dos caras. Vou trazer para vocês aqui as provável escalação do Vasco. O Vasco vai ter força máxima contra o Fluminense hoje, né? Um jogo que a gente precisa muito vencer, precisa jogar bem. O Fluminense vem de uma boa temporada no ano passado, né? Mas acho que isso já ficou para trás e a gente precisa pensar no nosso futuro. Então, força máxima hoje contra o Fluminense. O Vasco vai ter as voltas de Verratti e também de Payet, né? Já que os dois foram aí, o Payet por suspensão e o Verratti por lesão, né? Estava fora, o Verratti estava com uma fratura na costela, estava jogando aí com 30% só do que ele poderia, né? E preferiu parar um pouco para poder cuidar, e foi cuidado. O jogo, treinou ontem, né, bem e forte, e com isso o Vasco pode vir aí com ele na partida de hoje contra o Fluminense, né? Ele já está sem dor, mas provavelmente deve jogar com alguma proteção aí na costela, né, para que tudo ocorra bem, né? Aonde vai passar esse jogo? No YouTube Go, né? No YouTube Gold, e também no Band Esporte. Isso para internet aberta e para TV fechada, Band Esporte. Para a TV aberta vai estar passando na Band para o Rio de Janeiro e algumas partes da rede, né? E no Band Esporte para todo o Brasil, né? Então, você que é de fora do país aí, que está no nosso norte, no nordeste, né, no sudeste, no sul do nosso país, no centro-oeste, que curte o gigantescão da Gama, né, pode assistir aí também no Band Esportes e também pelo canal do YouTube Gold. Beleza, galera? E com isso, gente, tem também a Vasco TV, que faz os seus jogos ali, os pré-jogos e os pós-jogos, né? Vai começar ali, começa cerca de 2 horas antes,
então deve começar por volta de 7h30, né? E também as rádios, né? As rádios também vão estar cobrindo essa partida do nosso Gigantesco da Gama. Beleza, galera? Então, falando para vocês aqui agora sobre a escalação, né, do Vasco e do Fluminense para essa partida de logo mais. Vamos começar com elas, né? Com eles, perdão, né? Começar com eles aqui, com o time do Fluminense. Fábio, Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Marcelo, André Martinelli, Ganso, Keno, John Ares e Cano. Técnico Fernando Diniz, excelente treinador, um treinador que pegou o Fluminense numa fase não muito boa e colocou o Fluminense lá em cima. Ele junto com a equipe do Fluminense, né, os jogadores que lá estão hoje, deram sangue aí e colocaram o Fluminense, né, como campeão da Libertadores, mas isso não pode assustar e nem deve assustar o Gigantesco da Gama, né, porque se for de contar a história, né, teve gente lá que já visitou a Série C, né, como já teve, infelizmente a gente visitou a B, né, e algumas vezes eles visitaram a C e o Tio Rico puxou eles aí da C direto para A, né? Quem lembra disso aí pode comentar aí para mim aí o que vocês lembram desse episódio, né? Mas o fato é que o Vasco vem aí forte, né? O Fluminense vem também com força máxima para tentar essa vitória contra o Fluminense. Já o nosso gigantesco Vascão da Gama vem também com força máxima para cima do Fluminense hoje, né, às 9h30 da noite no Maracanã, aquele gramado horrível que esses caras não cuidam de jeito nenhum, né? Mas esse é assunto para mais vídeos aí, porque vou te falar que é tenebroso aquele gramado do Maracanã. E olha que teve fechado esse final de ano, hein? Teve fechado no final de ano, os caras não mexeram, né? Muita cumplicidade aí entre o governo do estado e essa dupla aí que não gere o Maracanã, né? Eles só têm os direitos ali de gerir, mas eles não gerem o Maracanã, né? Mas enfim, vamos lá, vamos botar a escalação do Vasco, que é o que nos interessa. O Gigantesco vai provavelmente com essa escalação para mais tarde. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Medel e Léo, vai Vasco e Piton. O Vasco deve ir com 3-5-2, né? Zé Gabriel, Galdanes, Payet, David e Verrete, né? Com o treinador Ramon Dias, auxiliado pelo nosso Emiliano Dias também. Então, o Vasco vai com força máxima para cima do Fluminense. Acho que a chance de vitória nossa é grande, né? Apesar do Fluminense vir bem, né? Acho que vai ser um jogo bem parelho, né? O Fluminense tem ali as suas dificuldades, no qual o Ramon já estudou em cima disso. O Vasco também tem as suas fragilidades. Provavelmente o Diniz também estudou as fragilidades do Vasco, mas eu acredito que a gente possa sair sim com a vitória. O meu palpite é 2-1 Gigantesco, com gol de Verrete e Payet nessa ordem aí, pra gente sair com a vitória em cima do Fluminense. Então eu quero saber de você, o que você acha dessa partida de hoje. Comenta aí pra mim quanto que você acha que vai ser essa partida de hoje e vamos torcer para que o Vascão consiga essa vitória hoje, que é de extrema importância para nós aí, para a sequência do Campeonato Carioca. Beleza, galera? Vamos falar aqui agora do Jair. Jair teve ali a sua operação hoje, foi bem sucedida, graças a Deus. Melhoras pro Jair, né? Um cara que tinha tudo para poder emplacar no Vasco, não teve um ano muito bom no ano passado, mas esse ano estava caminhando para ser um ano um pouco mais tranquilo para ele, mas infelizmente o Jair sofreu aquela lesão no clássico contra o Flamengo, né, após uma entrada do jogador que eu esqueci o nome, mas foi totalmente sem maldade, né, e acabou que ele rompeu também os ligamentos, né, e se juntou aí ao Paulinho no departamento médico do Vasco, né, para essa restante temporada. Né, os dois devem voltar ali mais ou menos entre setembro e outubro, né, agosto por aí, agosto, setembro, outubro, um dos 3 meses, um é de 8 a 10 meses, então, né, se não voltar em agosto, volta aí em outubro, né, dentro desses 3 meses aí, né, no caso eles vão ficar 8 meses parados, né, infelizmente, mas a boa notícia é que foi bem sucedida, né, já fez ali, já começou a fazer o tratamento, o pós-operatório, para que ele consiga voltar o quanto antes fazer o que ele gosta de fazer e sabe fazer bem, que é jogar futebol. Então, muita força aí o Jair, que ele consiga superar mais essa adversidade na carreira dele, né? E que ele consiga, de fato, aí, dar a volta por cima e consiga
fazer com que o futebol dele apareça no Vasco também, porque é um jogador muito importante para a nossa equipe, né? Como eu disse, não foi muito bem no ano passado, mas esse ano estava caminhando para ele sair tudo bem, ele veio bem nos jogos que teve, né? Na minha opinião, né? Então acho que a gente tem tudo para poder conseguir fazer uma boa partida aí uma boa temporada, uma boa temporada juntamente com o Jair e o Paulinho, que estão machucados. Tomara que os dois se recuperem aí prontamente e consigam voltar para fazer o que eles sabem fazer, que é jogar futebol. Então, boa sorte para Jair, boa sorte para Paulinho. Estamos aqui torcendo por vocês, nossas orações, as minhas orações aí para a recuperação de vocês, que vocês consigam desempenhar um bom papel, né? Não só para eles, mas para qualquer outro jogador de qualquer outro time. Todo mundo merece ter saúde e poder fazer aquilo que está sendo proposto, né, para ele, no caso deles, jogar futebol, que eles possam fazer de maneira ordeira e também de maneira responsável, sem lesão e com saúde. Então que eles possam sair dessa o quanto antes, que o Papai do Céu abençoe, né, e boa recuperação para os dois. Beleza, galera? Vou falar agora aqui para vocês, rapaziada, de uma polêmica que teve, né, na tarde de hoje entre o Vasco Associativo e a SAF do Vasco, né? Nicola deixou ali, fez um vídeo, né? Cortaram o vídeo dele ali falando da SAF do Vasco. Vou colocar para vocês passar aqui. Logo depois o Pedrinho também foi lá e falou, deu a contraproposta ali em relação a esse assunto. O negócio foi bem agitado, deu um burburinho danado em São Januário. A chapa esquentou lá, né? Uns falam que é verdade, outros falam que é mentira, né? E eu vou trazer para vocês aqui o que eu acho sobre isso, né? Mas primeiro eu vou deixar esses dois vídeos passando para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos como é que é, e eu volto com a minha opinião para vocês daqui a pouco, né? Um vídeo do Nicola falando que a 777 pode sim sair do Vasco, tá? Ela pode sim sair do Vasco aí. Pessoas ligadas ao Pedrinho comentaram isso, estão fazendo uma força para que a 777 saia do Vasco, né? Para entrar a Crefisa, né? Bombástica essa notícia, gente. Então, eu peço para você ficar aí, né, para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Vou estar deixando os dois vídeos para vocês aqui. Primeiro eu vou deixar o do Nicola falando o que foi passado para ele. Nicola é um jornalista muito conceituado, mas provavelmente provavelmente poderia ser vendido aí nessa fonte que passou essa notícia para ele, né? Mas é um cara muito bem conceituado, soltou essa notícia, mas logo depois o Pedrinho foi lá e rebateu também. Então vou deixar para vocês aqui os dois vídeos, do Nicola primeiro, depois o Pedrinho respondendo, e eu volto falando sobre isso daqui a pouco para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama com informação importante. Quero contar para vocês que essa possibilidade nesse momento parece distante, mas há um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho, presidente do Vasco, trabalhando para que a 777 deixe de ser dona da SAF do futebol do Vasco e que a Crefisa possa assumir essa função. Já contei para vocês que o Pedrinho e toda a sua turma estão muito irritados com a 777. Primeiro porque a empresa que é dona do futebol do Vasco ignora o presidente. Depois porque uma série de acordos e uma série de detalhes no acordo firmado entre as partes são, na visão do Pedrinho e dos seus pares, uma afronta ao Vasco. Só para citar um exemplo, bilheteria, bares e comidas nos dias de jogos são todos destinados, o dinheiro destinado a 777. O Pedrinho entende que esse é um grande absurdo. Para piorar, recentemente o Pedrinho pediu a 777 que lhe enviasse todos os documentos de compra e venda de atletas desde o início da empresa no Vasco. E a 777 se recusou, dizendo que só ofereceria esses contratos a partir do momento em que o Pedrinho assumiu a presidência. Diante desse cenário, se a 777 cometer qualquer equívoco grave, ela pode acabar perdendo o direito de ser a dona da SAF do Vasco da Gama. E nesse caso, para que o Vasco não ficasse de mãos abanando ou com dificuldades financeiras, José Roberto Lamáquia, que é dono da Crefisa, poderia assumir um posto de parceiro comercial. O acordo ainda seria selado um pouco mais. E aí, vascaínos, tudo bem? Eu tô aqui para esclarecer um ponto com vocês. Tem circulado uma notícia que tá tendo briga, confusão, ruptura, e não é nada disso, tá? Não é porque eu não participei do planejamento de futebol que isso possa gerar qualquer briga, qualquer confusão. A nossa gestão também tem por característica ser mais proativa, ter mais iniciativa, fiscalizar e cobrar, diferente da gestão passada. Mas isso está muito longe de querer confusão ou briga. De forma nenhuma nós somos beligerantes. Nós só queremos o melhor para o Vasco sempre, mas sempre tentando e buscando diálogo. Com relação ao seu José da Crefisa, todos sabem que a gente tem uma ótima relação. E nós temos conversado e muito
mas sobre o estádio de São Januário, que isso fique muito claro, tá bom? Sobre a modernização de São Januário, tá bom? Só para deixar registrado aqui para vocês. Valeu, obrigado. Galera, então como vocês viram aí, né, o Nicola, tanto o Pedrinho deram as suas versões aí. O Nicola deu a notícia de que a 777 poderia sair do Vasco e o Pedrinho veio depois desmentindo esse tipo de desavença que poderia acontecer, né, que estava rachada, etc, como o Nicola falou, né. Eu vou trazer para vocês aqui o que eu acredito que tem que ser feito no Vasco. É só uma opinião minha aqui, eu quero saber de você também o que você acha desse bololô todo que está acontecendo, né, no Vasco em relação a isso. Primeira coisa, o vascaíno não sabe o que está no contrato da SAF. Isso é um fato. Isso é um fato que todo mundo bate nessa tecla o tempo inteiro e ninguém sabe. Acho que agora com o Pedrinho lá, pode ser que as coisas apareçam um pouco mais se deixarem ele ter o acesso. Como ele mesmo disse no vídeo, ele não participou da formulação do investimento, do planejamento para o futebol desse ano. Então, obviamente, porque ele estava fora da presidência ainda. Ele assumiu no dia 22 de janeiro. Então, obviamente, por esse tempo, o Pedrinho não teve acesso às coisas. Acredito eu que o Pedrinho, por ser um cara sério, está sim correndo atrás, vendo o que está acontecendo de alguma maneira um pouco mais amistosa e positiva, como ele disse, né, de conversar com todo mundo ali para saber o que está acontecendo, né, revendo o contrato, vendo o que pode ser feito, o que não pode, o que pode ser melhorado, o que não pode, né, e isso causou esse burburinho. Quem saiu com essa história, eu não sei. Eu sei que o Nicola, né, como vocês viram no vídeo, ele falou dessa informação, que mesmo sendo remota a possibilidade da 777 sair do Vasco, hoje seria mínima, né, isso vem acontecendo por pessoas ligadas ao Pedrinho. Com isso o Pedrinho veio aqui desmentir, né? Mas de tudo não é mentira, galera. Pode ser que a SAF saia sim do Vasco por alguns motivos de não cumprir o que está no contrato, né? Mas não é tão simples como parece. Como eu disse para vocês, não é tão simples. Vou trazer para vocês o porquê aqui de não ser tão simples. A lei da SAF, né, no artigo 27A, né, a lei Pelé, artigo 4 da lei da SAF, ela diz o seguinte: nenhuma pessoa física ou jurídica que direta ou indiretamente seja detentora de parcela do capital com direito a voto ou de qualquer forma participe da administração de qualquer entidade de prática desportiva poderá ter participação simultânea na capital social ou na gestão de outra entidade de prática desportiva disputante da mesma competição profissional. Também, gente, é vedado que duas ou mais entidades da prática desportiva disputem a mesma competição profissional das primeiras séries ou divisões das diversas modalidades desportivas. Uma mesma pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, através da relação contratual, explore, controle ou administre os direitos que integrem seus patrimônios, né, ou uma mesma pessoa jurídica ou física, direta ou indiretamente, seja detentora de parcial do capital de direito do voto ou de qualquer forma participe da administração de mais de uma sociedade ou associação que explore todo o controle administrativo dos direitos que integrem os seus patrimônios. Então, gente, está bem difícil, né? O documento fala ali que não se pode ter mais de uma pessoa com a mesma equipe, né? Se, por exemplo, se o Joshua achar de comprar outra equipe do futebol brasileiro, ela não pode jogar o campeonato da Série A, que no caso hoje o Vasco joga. Dentre isso, que também cabe essa parte do contrato do Vasco, né? Diz muito do que está acontecendo, né? Os caras não investem muito no Vasco, né? Isso é uma coisa que não investem muito. O investimento vem aparecendo, mas a gente não consegue colher os resultados. Isso vem muito da base desse contrato, né? Porque como que a gente chega fora, por exemplo, hoje, se o Vasco vai estar classificado para disputar um Mundial de Clubes, por exemplo, né? E lá está o Genoa, que também pertence a 777 partes. O Vasco não pode disputar, ou o Genoa não pode disputar, né? Isso é uma coisa que está muito mal amarrada entre os clubes. E o Vasco, com isso, acaba sendo lesado.
porque não tem um investimento da maneira que quer, né? Para poder ter jogadores à disposição, para poder o Alexandre Matos ir ao mercado, fazer as coisas que tem que fazer, demora muito, demora cerca de 10 dias para que aprove um nome, para que possa esse nome partir para campo, para que desde o processo de contratação, que é aqui, quando você começa a analisar o jogador até o final, que ele vestir a camisa para poder jogar no campo, são mais ou menos 10 dias para a gente aprovar um nome, para poder conseguir fazer esse processo, conseguir andar. O primeiro passo desse processo é muito difícil, né? E essas coisas vêm acontecendo no Vasco com frequência, e isso dificulta muito com que o Vasco consiga fazer boas contratações, acaba perdendo bons jogadores por conta disso, né? Não vou terminar de ler essas partes contratuais para vocês aqui, porque está muito longo, mas o Vasco corre um sério risco aí de não poder disputar competições grandes se a 777 tiver outro clube, né, no Brasil, outro até fora do país, se cruzarem aí, pode ser que o Vasco não disputa ou qualquer outro time não disputa. Acho bem complicado aí essa situação, né? E também agora falando do Pedrinho, o Pedrinho veio falar, né, a público aí, que conversou com a Crefisa também, mas a Crefisa está conversando com o Vasco única e exclusivamente pela reforma de São Januário, né? Foi o que ele disse lá no vídeo. Então, vamos esperar para ver se a 777 vai continuar. Eu acredito que vai continuar, não vai mudar, até porque ela já investiu muito dinheiro no Vasco, né? De uma maneira um pouco desordenada, né? A gente acha isso, mas ela já está aí com alguma parte, né, detentora aí dos direitos do Vasco, 70%, né? Já investiu o jogador, já vendeu o jogador, já está no mercado do Vasco. Alexandre Matos, como Alexandre Matos disse, o Vasco hoje pensa no meio da tabela para cima, né? Não é o que a gente quer, obviamente não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o torcedor quer, né? A gente quer sempre o Vasco campeão, mas é ruim, você tem que passar pelo processo, tudo de novo, né? Mas que seja de algo consolidado e forte, para que a gente consiga perpetuar quando essas glórias começarem a chegar, se é que vai chegar, né? Porque a 777, né, parece que é meio lenta para esse tipo de coisa e deixa a gente aí abafado com esse tipo de notícia toda vez que estoura aí na rede. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, peço para vocês deixarem o like aí, se inscrevam no canal, comenta aí, quero saber da sua opinião de tudo, quero saber do jogo de hoje, comenta para mim quanto que você acha que vai ser a partida de hoje aí, né? Tomara que o nosso gigantesco vença, né? Quarta-feira de cinza hoje começou a quaresma aí para os católicos, né? Vivam bem a quaresma aí e vamos torcer para o nosso gigantesco também. Beleza, galera? Tamo junto, Deus abençoe, valeu!